Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Agora, só uma coisa, ô Prates, pra você ver como é a situação. O Corinthians vendeu o Wesley agora 110 milhões. Vendeu por um valor. Já tá penhorado, já tem dinheiro penhorado. Tá bloqueado. Já tá bloqueado. O André Cury, todo o valor empresário, não, parte. E acho que ele não pode ser vendido. Não pode. Não pode ser vendido. Travou a situação. Travou todas as A dívida do Corinthians com o André Cury. Mas o Corinthians não pode fazer nenhuma negociação. Tá. Nenhuma negociação. Até não quitar todo o débito com o André Cury. Então, por exemplo, vendeu o Wesley. Não vendeu. O Wesley não pode sair enquanto o Corinthians não pagar pro André Cury. Entendi. Igual, o Southampton tá tentando a contratação do Yuri Alberto. Empréstimo, né? Por empréstimo. E aí, obviamente, que vai ter também, se alguém for entrar lá, trava de novo. Mas o Yuri Alberto deve sair mesmo, vai para o Southampton, a tendência é essa, o empréstimo com opção de compra. Negociar o Yuri Alberto neste momento, Rafael Prates, é um cenário que pode ser interessante para os dois lados? Edu, a gente tem que avaliar assim, sai o Yuri Alberto, quem você tem? Porque estão falando do Arthur Cabral, que chegaria, está no Benfica, jogador que é um jogador que não é barato, ele não tem jogado no Benfica com certa frequência, o Benfica tem uma chance de vender o Marcos Leonardo para o Al Hilal, que é um outro centroavante. E aí, de perder dois centroavantes assim, só se tiver uma carta na manga. Se tiver algum jogador contratado, talvez o Benfica facilite ou negocie o Arthur Cabral. Por mais que ele esteja jogando pouco, ele é um centroavante do elenco do Benfica. Não é um jogador tão barato, Edu. Aí eu não sei como que vai fechar essa equação, essa conta de que, não, eu vou liberar ou vou emprestar o Yuri Alberto, tem o Arthur Cabral já contratado. O Ramon Dias, mal comparando, ele falou isso depois da derrota para o Fortaleza domingo, quando ele falou um pouco da situação que ele viveu no Vasco, comparando com o Corinthians, o Vasco ele falou o seguinte, mas o Vasco tinha um centroavante que estava resolvendo os problemas. Está resolvendo até hoje, inclusive, que é o Verratti. Né? Ele até nem sei se ele conhecia tanto o Verratti, ele conhecia o Sebastião Ferreira. Chegou lá e foi um Deus nos acuda, mas o Verratti ajudou demais e o Vasco ficou na primeira divisão. Então, assim, o Corinthians contratou o Héctor Hernández. Nós temos uma imagem dele, chegou atacante de 28 anos, não estava tendo muito destaque nos últimos anos, a não ser que o Hernández seja, mal comparando, um Verratti para o Corinthians. Entra no time de cara, começa a fazer um gol atrás do outro, que é uma exceção. Começa a fazer um gol atrás do outro, o time começa a ganhar, gol dele. O Corinthians até é um time que tem criado chances para ganhar jogos. Dá pra falar que o Corinthians está perdendo o jogo porque não chuta gol, que é difícil de chegar na área. Não, tá criando. Tá com dificuldade de fazer o gol, de converter as chances. O Yuri Alberto está em um momento já há algum tempo de muita instabilidade, mas se você parar para comparar o Yuri Alberto e o Pedro Raul, o Yuri Alberto mostrou mais até agora. Vai ser o Yuri Alberto, vai ser o Héctor Hernández que vai entrar logo de cara para dar conta do recado. Se o Héctor Hernández responder tudo muito bem, tudo bem. Se não... Ô, Prates, só para atualizar, Zé, aqui, ó. E por ordem da justiça, a gente falou do caso do Wesley, o Al Nassr vai ter que depositar em juízo 14 milhões de reais para obter a liberação do Wesley junto à CBF. Sim. Então, parte bloqueada do Corinthians e o Al Nassr tem que depositar em juízo. Quer dizer, uma confusão danada. Para poder liberar o jogador. Obviamente que no Southampton também vai passar por isso se alguém ali chegar. Mas no caso do Yuri, eu perguntei ao Pedro por essa situação do olhar de... seria legal, interessante, porque o Yuri Alberto não está numa boa fase. Acho que todo mundo aqui sabe, né? E viu ele jogar bem. E para ele... De repente, esse Corinthians pode deixar uma marca para ele que não é legal. E ele no Corinthians não está rendendo também, né? O Rafael Prates usa muito aquele termo, a negociação ganha-ganha, né? Fica bom para todo mundo. Mas às vezes é ruim com você, é pior sem você. Sabe como é que é essa coisa? Tá ruim com você, tem. Mas certamente, se você está fazendo um esforço danado para repassar esse BO aí, e você está no centro de uma notícia de que está buscando Arthur Cabral, é porque você está tentando... Não tem muito esse papo de ruim com você, pior sem você. Acho que sem... Tá fazendo muita questão de ficar. Não vai, e acho que tá mirando já quem é que vai assumir esse posto de ser o novo atacante a ser cobrado. Porque no Corinthians é assim, né? O atacante a ser cobrado. Ele vai ser cobrado pelo que o time não entrega, pelo que o Ramon, para mim, de forma até exagerada, deixou explícito na entrevista, porque eu acho que tem uma questão ali de você saber se comunicar, e o Ramon é malaco da bola, que ele não precisa virar e falar, o problema é que ano passado eu tinha um cara que fazia gol, aqui eu não tenho ninguém que faz gol. Pô, ele falou. Uma confiança tremenda que ele passa os atacantes dele. Isso mesmo, hein? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Então acho que essa situação do Yuri é... Quem cuida da carreira do Yuri, que por acaso vai ser a mesma turma que cuida da carreira do Vitor Roque, quem cuida da carreira do Yuri tá olhando pro momento dele. O André Cury teve aqui no Bola da Vez ano passado. Eu assisti. Eu assisti. E ele já falava, conversando com a gente depois, a dificuldade que era o ambiente pro Yuri no Corinthians. Passou um ano e nada mudou, só piorou.
Você acha que esse rapaz ele tá realmente muito motivado para ficar no Corinthians ou ele já tá olhando pro lado para ver se pinta alguma coisa para ele? E o Corinthians está muito motivado para ter esse rapaz no elenco ainda ou já tá olhando pro lado também para se livrar dessa situação? Então, Edu, sabe, o Rio tem que correr pro mar nessa. A bola não tá entrando, o garoto tá sendo cobrado, ele virou vilão. O treinador vai pra coletiva dizer que o time praticamente vai ser rebaixado porque não tem quem faça gol. Você vai ficar sangrando esse menino pra quê? Entendeu? Pra dizer que o rebaixamento tem um rosto? Fizeram tudo certo, o problema é que o Yuri não fazia gol. Aí é até covardia. Então, se tem a proposta, ou se foi buscar a proposta, anda com isso aí, sabe? Vida que segue, pega essa brecha aí na folha salarial, vê outro nome. O Arthur Cabral, pra mim, é um nome muito, muito, muito interessante. Eu também acho que será uma contratação. Muito interessante, sabe? Então, anda pra frente, porque com o Yuri, você acredita que o Yuri vai mudar a história dele no Corinthians? Não. A pressão que tá? Eu tô muito preocupado com o Southampton. Por quê? Não, porque você só pensa nos clubes brasileiros. Eu penso nos clubes ingleses, Premier League. Pô, coitado, o Southampton acabou de voltar para a primeira divisão. A Premier League é a liga nacional mais badalada. Pô, ele pegou o Juan, o do São Paulo, o Wellington de São Paulo. O Juan já foi para a Turquia por empréstimo. Bom lateral. Bom, que isso, Bubu. Bom, pelo amor de Deus. E aí o Southampton, para poderosa Premier League, vai levar o Yuri Alberto, então assim... Mas quer levar o Pedro, viu? Mas esses jogadores não têm nenhuma condição de jogar? Nottingham Forest. Você acha que eles não têm condição de jogar? O Nottingham Forest investir no Pedro, pô, que bom pro Nottingham Forest, né? Tá, aliás, é meu segundo time favorito da Inglaterra, né? Bom o Forest. Agora o Southampton, o tradicional Saints, time do sul da Inglaterra, tão tradicional, voltando pra elite, apostando nos jogadores que ele tá apostando aqui no Brasil. Você acha que os jogadores não têm condição de jogar no Southampton? Sabe que eu só me preocupo com os meus boletos, né? Eu não me preocupo no Norte Clube, mas agora eu tô preocupado com o Southampton. Não, tá preocupado com o São Paulo. Situação terrível pra cair. Vai lutar pra não cair, pra não voltar a bater na Premier League e voltar pra Championship. Bubu, mas não tendo o Yuri. O Pratos falou, ruim, como é que é? Ruim com ele, pode ser pior sem ele. Aí é melhor trazer mesmo o Arthur Cabral ou vamos com o Poçante vão abrir mão do Yuri sem ter não dá. Ninguém? Eu comentei aqui no jogo, os lances, né, do jogo anterior do Corinthians contra o Fortaleza, eu falei, primeiro tempo Pedro Raul pareceu o Yuri Alberto. E no segundo tempo o Yuri Alberto pareceu o Pedro Raul, né, na hora da finalização, na cara do gol e tal. O Corinthians foi rebaixado em 2007, lembra que era um atacante? Era o Finazzi. Era o Corinthians do Finazzi. Cara, o Finazzi não era tecnicamente um grande jogador, mas o Finazzi pelo menos chutava a bola no gol. Na hora da cara do gol ele tentava. O cara até o Finazzi, né? Clodoaldo também e tal, né? Alguns dos caras... Se bem que tinha uns caras que tinham Vampeta, tava naquele grupo, tal, né? Porque fica famoso só o Finazzi ali. O Finazzi não foi o grande vilão do Corinthians. Você tem razão. Era Betão, Zelão, Felipe, goleiro. Você tá preocupado com o rebaixamento do Corinthians? Mas eu não tô preocupado com o Southampton, com o rebaixamento do Southampton. O Corinthians mostraram. Então o Yuri Alberto tá saindo pode sair do Corinthians, está na luta contra o rebaixamento aqui no Brasil, para ir pro Southampton para ser rebaixado na Inglaterra, entendeu? E eu tô preocupado com o Southampton. É o seguinte, meu time favorito. O corintiano tá vendo a gente, você é corintiano, aí você tá vendo, primeiro, o impeachment. Aí, vamos mudar, Wesley, conta bloqueada. O Yuri pode... Faça as contas, o Corinthians para ter 45 pontos tem que ganhar 27 jogos e empatar 2. Próximo, 14, faltam Flamengo 14. E Botafogo. Faltam 14, você tem que ganhar no mínimo 50%. Vamos falar uma coisa pra vocês. Ganhou quantas até agora? Mas tem time que tá brigando mais. Sim, Bubu, o Atlético Goianiense tá apontando pra Série B. O que você falou no negócio do Criciúma? Conta pros caras. O Criciúma tem um jogo amanhã importantíssimo pro Corinthians. A galera Carvoeira tá te acompanhando lá. O pessoal me escuta, fiel. Eu abracei já o time. Não, Carvoeira é o Criciúma. Então é o seguinte, o Criciúma é o alvo do Corinthians. Por quê? Porque assim, se você contar que pega na tabela lá quem tá no Z4, em tese, o Dragão vai cair. Vitória vai cair em tese. Cuiabá vai cair. Falta uma vaga. Serra várias. Aí você olha pra cima, o Fluminense vai cair? Não vai. O Grêmio vai cair? Não vai. O Inter vai cair? Não vai. Aí você olha assim, a mira, né? O alvo corintiano tem que ser no Criciúma. Então o Criciúma tem jogos a menos, faz um jogo a menos agora. Tem que combinar com o Criciúma. Um jogo atrasado. Tem com o Criciúma. O Criciúma, por exemplo, jogou em casa agora contra o Grêmio, perdeu de 1-0 no fim. Foi um bom resultado pro Corinthians. Tá bom. Então tem um confronto direto ainda. Corinthians e Criciúma. Tá bom. Então assim, o Corinthians ainda tem outros times ali com quem ele tá brigando na parte de baixo. Se depender do Corinthians mesmo... Não, mas espera aí. Mas Criciúma e Bragantino jogam amanhã no Heriberto Wilson. Torça pro Bragantino. Torço pro Bragantino pra fundar o Criciúma. Daqui a pouco o Corinthians pode passar o Criciúma. Ele tá mais perto ali. Tá mais próximo. Então, mas o Corinthians precisa fazer uns pontinhos só pra tentar passar o Criciúma. Não, tem que fazer. Augusto Melo
foi pedido o impeachment do presidente do Corinthians, então protocolado ali no Conselho, e agora vão analisar. Inclusive o Mário Gobi, lembra do Mário Gobi? Sim, nossa presidente, tudo. O Mário Gobi protocolou, tem aspas do Mário Gobi aí pra gente acompanhar o movimento. Ele é um dos cabeças desse pedido, que é o movimento Reconstrução, né? Que eles falam que o movimento Reconstrução nada mais novo nome da política, uma ação apartidária, que reúne conselheiros independentes de diversos grupos que, sim, têm opiniões diferentes sobre vários temas, mas sabem que neste momento é preciso deixar essas diferenças de lado e focar no bem maior, que é o Corinthians. E aí ele continua, o Corinthians está no limite, não suporta mais todo esse desmando, toda esta confusão e falta de gestão. É preciso organizá-lo quanto antes, seja para o clube parar de sangrar, seja para o nosso time dar a resposta no campo e sair desta situação no Campeonato Brasileiro que aflige a todos. Quero lembrar também a vocês que no comunicado da Gaviões, recentemente, há um pedido expresso ali para mudanças de jogadores que não estavam comprometidos e rendendo e de diretores. Ou seja, Zé, você que entende tão bem esse clube, a política lá, ela é coordenada, todo mundo sabe, política é assim. O movimento que vai indo. O Augusto tá nas cordas, hein? Eu sinto em dizer, mas o presidente Augusto morreu pela boca, né? Igual o peixe. Por tudo aquilo que ele prometeu na campanha e por tudo aquilo que ele não cumpriu até agora. Dava pra sentir o cheiro desse peixe também, né? E aí a pressão é gigantesca por conta dos resultados. Os resultados ruins, você não consegue... acho que os torcedores corintianos não conseguem ter a certeza e a segurança de que esse time vai jogar melhor. O Corinthians tem 20, eu estava vendo aqui, né? Quantos pontos o Corinthians 22 e 24 jogos. 22 e 24 jogos. O Corinthians precisa fazer no mínimo 20 pontos. Vai, a linha de corte 21 44, é bom, né? Vai, 44, 21 pontos. Olha lá, Zé. Olha lá. 21 pontos. Faltam quantos jogos? Pro Corinthians faltam 14. Você acha que o Corinthians consegue? Eu acho bem difícil. O Prat disse que vencendo metade dos jogos. Flamengo e Botafogo pela frente. Bem complicado, acho que bem difícil. Tudo pode acontecer. Vocês lembram daquela saga do Fluminense? Claro. 2009. O Fluminense também tinha. Nós chegamos a fazer lá na Rádio Globo, quando nós trabalhávamos, o percentual, a porcentagem de queda era de 98% e tal, e aí Fred e companhia fizeram. Minha projeção, o Corinthians não cai não, viu? Tudo pode acontecer no futebol. Calma mas que essa projeção não interessa. O problema maior é... Tá bom, vamos tirar o Augusto. E quem entra? Os mesmos que deixaram o clube dessa forma? Isso aí, Zé. Muito importante, Zé. Esse é o grande problema, né? Porque assim... mas o Augusto fez isso, mas durante 16 anos o que fizeram com o quando o Mário Gobi fala ali em clube sangrando, o clube não tá sangrando agora. Não, tá sangrando faz tempo. Isso aí. Tá sangrando faz tempo. E tem sangue na mão do Gobi? Tá sangrando faz tempo, então não é... tem bastante sangue. Não é todo assim. mundo, né? Eu acho que ele só tá dando sequência àquilo que fizeram. Infelizmente, quem perde é o clube. Quem passa por tudo isso é o clube. Eu costumo dizer isso, a gente sempre tem no vestiário, né? Em todos os clubes onde eu passei, eu sempre escutei isso. O jogador passa, dirigente passa, o clube fica. Eu só lamento e acho vergonhoso uma instituição do tamanho do Corinthians, com a história que o Corinthians tem, com a origem que o Corinthians tem, né? A origem do Corinthians, a fundação, passar por tudo que está passando. Pela forma como foi construída a dívida do estádio, a forma como foram construídas as dívidas com empresários, a forma como foi construída a dívida com os impostos que não foram pagos e tudo isso que nós estamos vendo. O Corinthians tinha a faca e o queijo para ser um dos maiores clubes do Brasil, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras nas questões financeiras, mas o Corinthians eu acho que para o torcedor corintiano hoje é um momento de vergonha. Para o torcedor corintiano hoje é um momento de vergonha por tudo aquilo que o Corinthians vem passando nesses últimos anos e não tem a força de mudar isso daí. Porque o dano, o mal, ele é tão grande que a própria torcida do Corinthians bateu na caixa e falou assim, olha, nós queremos pagar o estádio. Pois é. Porque os caras do clube não conseguem. Assim, se você analisar isso, é uma situação tão vergonhosa para quem está à frente do clube, para quem passou pelo clube, né, que eu não teria coragem de aparecer lá, de colocar os pés ali. É mais do mesmo.
é mais do mesmo. O Corinthians, infelizmente, é mais do mesmo. Foram 16 anos em que conquistaram títulos importantes, entraram algumas pessoas, né, alguns personagens entraram para a história do Corinthians, para o lado bom e também para o lado ruim, né? Eu lembro que o Andrés, quando assumiu, ele falou assim, a conta paga, a conta chega, um dia a conta ia chegar, lembra quando ele assumiu em 2009 e tal. Aí, a conta chegou. É o Augusto? Não é só do Augusto. Não é só do Augusto. É a de política todos. Do clube. Ele aumentou a dívida, 173 milhões. Que já existia. Coisa, né, que já existia, mas ele aumentou ainda, teve um aumento de 170 milhões, pelo menos o que eu li nas últimas vezes aí. Aí você pergunta, por que ele faz isso? Porque ele faz o mesmo que os outros fizeram. A necessidade de contratar jogadores, montar um time forte, porque sabe que se o Corinthians for para a segunda divisão, o dinheiro vai cair, né? Vai reduzir. Terrível. O Corinthians tem que pagar um estádio, uma parcela caríssima, né? É uma responsabilidade absurda que foi assumida, né? Foi assinada há algum tempo atrás. Então, é torcer para que as pessoas que assumam, e eu não gostaria que fosse mais dos mesmos, né, que estiveram ali, mas infelizmente provavelmente serão, possam entender, primeiro, resgatar a origem do Corinthians. Aquilo que muitas vezes um treinador fazia com a gente lá no Corinthians, ele percebia que a gente estava meio perdido, meio assim, ele pegava a gente e disse, vem cá, vamos lá no Museu do Corinthians. E aí começava a contar a história, porque tinha a história do Corinthians. Essas pessoas esqueceram a história do Corinthians. Essas pessoas pensam só no próprio umbigo. Né? Elas não pensam no Corinthians. O maior exemplo, eu vou dar o exemplo recente, é só pegar o contrato do Mano Menezes que o Duílio fez com o Mano no último contrato. O cara que realmente gosta do Corinthians, o cara que realmente pensa no clube, iria fazer um contrato como esse? E o do Carlos Miguel? Né? Então, assim, mas, sabe, então é triste. É triste. Eu, como uma pessoa que entrei com 4 para 5 anos no Corinthians, saí com 19 para 20, passei toda a minha vida lá dentro. Eu conhecia cada árvore, pedra, tudo que tinha lá. Ver a situação que o Corinthians se encontra é triste, é lamentável. Ô, Bubu, você também falou muito... Eu avisei. Que você falou do impeachment. E mas agora... é porque eu vim do futuro, né? Eu falei. O primeiro cara aqui há meses, sei lá, no começo do ano. Logo que teve o negócio do Vai Debete. Quais serão os próximos passos? Fala não, mas eu quero perguntar pra ele... Você quer mesmo saber? Mas eu quero. Não, ele não pode contar. Não? Mas que não pode. Você tem uma ética em relação a saber o futuro. Você não pode trazer tudo isso. Mas demorou. Hoje é dia 27 de agosto. Esse pedido de impeachment já era pra ter saído há meses atrás. Você acha que atrapalha? Você falou que vai cair. Pega aí, quando é que não vai cair? Quando é que o Joguei que Fora denunciou lá a laranja no contrato com intermediação que não estava sendo revelado? Aquilo foi há muito tempo. Ali já era um termo. Uma coisa é a denúncia, aí uma investigação, os indícios, enfim, as provas, mas não é desse jeito. Não é assim, ó. Não, o presidente faz uma gestão considerada temerária, impeachment. Você tem todo um rito de impeachment, não é tão simples esse jeito. Você lembra quando o do Alib saiu? Não. Que, aliás, é uma coisa em comum, o rebaixamento do Corinthians, o do Alib saiu um pouco antes. Ele tava com medo de sofrer o impeachment, chegou num acordo, o negócio tava complicado, pós-MSI, ele pulou fora, amigão. Vou fazer um convite, busca aí, Bubu, a apresentação do Kia Jorabichian, na época do Duílio. Foi em 2004, eu estava como editor na Folha. Puxa a foto. Puxa a foto. Você vai ver a foto. Você só tira o Duílio, só tira o do Alívio. Tudo lá. Claro que estão. Zé, eu fui repórter de 2002, 2001 até 2020 como repórter. Você também pegou todo mundo. A gente acabou de falar do Gobi aqui. O Gobi foi era da minha época. Presidente lá no Corinthians, do Mundial em 2009. Então ele era diretor de futebol. Ligado com o Duílio no começo. Mas presidente não muda nada em clube, né? Só depois o Andrés acabou subindo. É muito difícil entrar num clube assim se você dá a mão pra alguém. É tudo ali muito bem loteado, cercado, o sistema é pronto para beneficiar essa gente. A questão é se você vai ter coragem depois de romper. Então, tem um custo político. Tem questão interna, por exemplo, assim, claro, situação oposição, os caras são inimigos políticos dentro do clube, a oposição vai querer tirar. Só que assim, a situação, o Augusto Melo, digamos assim, deixou manchas, né? Deixou coisas ali que, entendeu? Pistas, indícios, fatos, né, que permitem a qualquer um, não precisa ser inimigo dele, para derrubá-lo. E às vezes em clubes, outros clubes, inclusive aqui da capital, aqui de São Paulo, que fizeram meio que acordos assim, olha, tem sacanagem aqui, melhor você sair.
Antes de ter a votação do impeachment, já achar... Porque o clube, na verdade, um clube é uma ação entre amigos ali, né? São carinhas que estão ali, já se conhecem há décadas, as famílias muitas vezes já se conhecem, as famílias vai passando de geração para geração, um posto no conselho ali, não sei o quê. Então os caras, pô, esse cara que sacaneou, ele tungou o clube, ele lesou o clube... Então, cara, sai um pouquinho, pra não dar problema com a polícia, pra não ser preso, larga a mão da cadeira. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos.